Fala, gente! Chegamos aqui ao nosso primeiro Henrique Café Responde, primeiro de muitos, tá? É um novo quadro aqui da nossa plataforma de estudos bíblicos da Escola Querigma. Aqui é o espaço onde você pode fazer a sua pergunta e eu vou preparar um estudo bíblico em cima da sua pergunta. Vou disponibilizar aqui na plataforma, então nessa aula aqui você já vai ter o PDF disso que eu estou falando, tá? E eu quero começar com a pergunta do Emerson. Inclusive vou responder somente a pergunta dele, porque é uma pergunta que demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Então, o Emerson Silva, ele mandou a pergunta assim: mulher pode ser pastora? Tá? Vejo muitas pessoas debatendo sobre isso e nunca vi uma resposta sábia sobre esse assunto, beleza? Então, pastorado feminino. Eu quero entrar aí nesse vespeiro, lembrando, gente, que o Henrique Café, né? Eu não tenho a verdade absoluta, tá? Entenda de uma vez por todas. O que eu vou passar aqui para vocês é a perspectiva bíblica, que eu acredito ser a mais coerente, ok? Entendo que há outras visões, mas o que eu vou passar aqui para vocês é respaldado na Bíblia, mas compreendo que existem perspectivas diferentes a respeito do mesmo assunto, beleza? Então, vamos começar, gente? Mulher pode ser pastora? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que, nessa temática, eu faço uma distinção entre, anote aí se você está anotando, ofício pastoral e dom pastoral, ok? Eu enxergo essa diferença na Bíblia, essa perspectiva, e eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês. Então, a diferença entre ofício pastoral e dom pastoral, tá? Então, primeiro ponto. Pastor, o que é o ofício pastoral? O ofício pastoral é o papel de liderança formal, ok? Ordenada na igreja. Então, o pastor ali de uma igreja local, que ele tem responsabilidade ali pela pregação, pelo ensino, dentro de uma comunidade local ali, né? A supervisão espiritual de uma congregação, ok? Então, isso é o ofício pastoral, tá? Agora, o dom pastoral, o que é o dom pastoral? É uma habilidade que é dada pelo próprio Deus para cuidar, para orientar, para oferecer suporte espiritual. E eu creio, né, na maneira como eu enxergo, que o dom pastoral ele pode ser exercido por qualquer cristão, tá? Independentemente do gênero. Então, qual que é o ponto central aqui? Eu vejo, à luz da Bíblia, essa distinção, tá? Entre as qualificações do ofício do pastor e o dom de cuidar, que é o pastorear. Então, o que o Henrique Café entende? Que o pastor de uma igreja local, biblicamente, tem que ser um homem, tá? Foi dada ao homem essa responsabilidade, e eu vou trabalhar com vocês aqui alguns textos bíblicos, tá? O pastor da igreja local. Agora, o dom pastoral, gente, ele é dado a todos os crentes. Não há uma distinção de que somente homens podem exercer o dom pastoral. E eu vou explicar isso aqui à luz da Bíblia, tá? Vamos lá, então, ao ofício pastoral e à liderança masculina na igreja local. O texto-chave, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, e Tito também, tá? São dois textos aqui, mas eu quero ficar aqui em 1 Timóteo, onde Paulo está dando instruções ali a Timóteo a respeito do líder, do pastor. Olha o que ele diz, olha, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é, né, ser bispo, ser pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, ou seja, né, figura masculina aí, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então perceba que o que Paulo diz é estritamente a homem, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, enfim. Quando você lê todo esse texto, você vai perceber aqui qualificações muito específicas, tá, para aqueles que desejam a liderança pastoral. Tá? Então ele aponta ali que o bispo deve ser marido de uma só mulher, como disse para vocês, o que implica que esse cargo ele era destinado a homens. Tá? No final eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre o contexto histórico ali, onde a igreja cresceu, tá? Onde as lideranças públicas elas eram majoritariamente masculinas. Tá? Então perceba que a Bíblia também é fruto do seu tempo, ok? Então, aqui, à luz desse texto de 1 Timóteo, nós vemos que o ofício, tá? O ofício pastoral, exige um padrão elevado de vida e, à luz da Bíblia, é ao homem, ok? Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, fala a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma ordem que Paulo dá a Timóteo, ele fala para Tito também. Então, olha que interessante. Dentro do contexto cultural apostólico, na cultura ali do primeiro século, o papel da liderança pública, como eu disse para vocês, era comumente masculino. Tá? Paulo até mesmo instrui as igrejas, ele reforça que a liderança masculina
ela é o modelo até mesmo espiritual da casa, Efésios capítulo 5, tá? Então, em 1 Timóteo capítulo 2 também, Paulo ele faz um apelo à criação. Ele diz assim, olha, dentro desse contexto, né, do ofício pastoral. Ele diz que a ordem da criação é uma base para o funcionamento. Então, o homem foi criado primeiro, como cabeça, e depois a mulher, tá? Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês? Essa diferença. Agora, à luz da Bíblia, nós vemos o dom pastoral. E, gente, o dom pastoral, o ministério de cuidado, que eu diria, né? Ele não é restrito a homens. Olha que interessante. Efésios 4, de 11 a 12. E ele mesmo, próprio Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, né, ou mestres. Com qual objetivo? Com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Olha que interessante, gente. Nessa passagem aqui, Paulo está descrevendo que os dons ministeriais dados por Cristo para o fortalecimento do corpo de Cristo, ele não se restringe a homens. Em nenhum momento você vê aqui, e Deus deu homens para pastores, homens para profetas, homens para apóstolos. Então aqui, a ideia do texto é que não há distinção no exercício do dom. Ok? Não há como. Em Cristo, Paulo diz, não há judeu, não há grego, não há gentil, não há homem, não há mulher. Então, Paulo diz que em Cristo, todos nós estamos ali unidos, ok? Olha que interessante. A habilidade de cuidado e de ensino, que é o que está escrito aqui em Efésios capítulo 4, de 11 a 12, ele é acessível a todos os crentes. Então, o foco está na... Qual que é o foco? A edificação do corpo. Então, eu não posso virar para uma mulher e dizer que ela não pode cuidar, né, ou pastorear de alguém, porque isso é coisa de homem. Não. Isso foi dado ao corpo de Cristo. Romanos 12, de 6 a 8, olha que interessante. De maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério de ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Então, olha que interessante, Paulo destaca que existe uma variedade de dons espirituais, não somente aquele de 1 Coríntios 12, 14 ali, tá? Então, olha que interessante. Nessa variedade, o que nós vemos? Nós vemos que isso, na variedade de dons, não há restrição à figura masculina. Por exemplo, nós temos, e isso aqui é muito interessante, no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, exemplos bíblicos de mulheres ensinando. O principal deles, eu quero me restringir aqui a ela, Priscila. Atos capítulo 18, versículo 26, fala sobre Priscila e Áquila. Tá? Áquila era o marido dela, Priscila era uma mulher. E é interessante que no texto bíblico, o nome de Priscila vem primeiro que Áquila, o que não era comum, tá? Na época bíblica, quando você vai falar de um casal, sempre o nome do homem vem primeiro que a mulher. No texto de Atos, capítulo 18, o nome de Priscila vem primeiro. Então, isso aí denota que ela tinha uma figura de liderança, inclusive de ensino. O texto diz que Priscila ensinou Apolo sobre os caminhos, né? Sobre os caminhos de Deus, mais precisamente sobre os caminhos de Deus. Então, Priscila e Áquila foram responsáveis por discipular Apolo, por mostrar Apolo, porque Apolo ele era um homem muito versado, mas ele não conhecia ali o batismo de Jesus, né? Só o de João Batista e tal. Você vai ler capítulo 18, você vai ver. Então, Priscila e Áquila meio que discipula ali Apolo e prepara ele para a obra do ministério de Jesus. Então, nós temos Febe também, que é como diaconisa, várias outras mulheres ali, em Tito, capítulo 2, é visto como mulheres mais jovens que estavam ali cuidando da obra de Deus. Então, esse aqui é o meu grande ponto, tá? Para a gente fechar aqui essa nossa resposta, a nossa pergunta. Existe uma complementaridade no corpo de Cristo. Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que reflete essa complementaridade, tá? Homens e mulheres têm dons para se edificarem mutuamente. Embora certos papéis, né, de autoridade sejam reservados ao homem, e isso, gente, é bíblico, ok? Então, esse é o meu posicionamento. Eu faço uma diferença entre ofício e dom pastoral. Okay? O ofício, eu entendo, à luz da Bíblia, que ele é dado exclusivamente ao homem, né? Mas o dom pastoral, o dom de cuidado, e quem cuida também ensina, né? Efésios capítulo 4, não há uma distinção entre
homens e mulheres, beleza? Então esse foi o Henrique Café Responde hoje, espero que tenha abençoado sua vida. Lembrando, gente, não sou o dono absoluto da verdade. Esse estudo bíblico que eu usei está disponível aqui nessa aula. Vou pedir para você deixar o seu comentário aqui. Pastor, não concordo. Pastor, concordo. Deixe seu comentário aqui, já dá 5 estrelinhas aqui nessa aula e até o próximo, tá? Não esqueça, inclusive, de você mandar a sua pergunta, tá? Vou deixar um e-mail aqui. Quem sabe a sua próxima pergunta vire um vídeo aqui desse nosso novo quadro na plataforma aqui, beleza? Então, até o próximo Henrique Café Responde.